joia? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de história, onde nós iremos falar sobre as expedições que romperam com o Tratado de Tordesilhas. Essas expedições são bandeiras, entradas e monções. E hoje nós faremos assim um panorama geral dessas três expedições e trataremos então de como que elas modificaram o território da colônia, formando basicamente o território brasileiro assim como ele é hoje também. Como nós estamos fazendo em outras aulas, né, vale a pena ressaltar que nós faremos essa aula também baseada em um slide. Então, eu espero que vocês acompanhem comigo. Então, vamos lá, gente. Para a gente, então, entender o contexto histórico em que essas expedições estão inseridas, nós temos que falar que, nesse contexto, nós temos uma crise na produção do açúcar, algo que nós vimos lá na aula de economia açucareira, que o açúcar, ele, com o passar do tempo, ele vai perder o seu valor, tanto pela questão do açúcar de beterraba, que passava a ser, então, feito, quanto também pela comercialização do açúcar que vinha das Antilhas. Isso vai fazer com que aqui na colônia, na colonização portuguesa, vai surgir essa necessidade de expansão territorial, de busca de novos produtos, principalmente no que se refere aos metais preciosos, ao ouro, prata e outros metais. Isso vai fazer com que três expedições surjam nesse momento. Essas três expedições são bandeiras, entradas e as monções, que são as bandeiras fluviais. A diferença que há, então, entre as entradas e as bandeiras, porque as bandeiras elas têm mais particularidades, e as entradas, porque as entradas é uma expedição, então, financiada pela coroa, e as bandeiras são expedições particulares. Aqui, então, vai estar essa representação para vocês. Como eu havia falado, as entradas são expedições organizadas pelo governo, ou seja, por Portugal, e elas não ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, até porque, por ser expedições oficiais, eles não rompiam com o acordo que já havia sido feito. Mas, assim como as bandeiras, elas estavam em busca de riquezas. E nós vamos ver um pouco mais para frente que elas vão também elas vão ter um viés diferente das bandeiras também. As bandeiras, elas recebem esse nome porque eles levavam na frente dessas expedições bandeiras mesmo de santos, que simbolizariam a proteção deles, e essas expedições eram rezadas de caráter particular. A origem dos bandeirantes, então, vai vir de São Paulo. E esses bandeirantes, por serem mestiços, já serem conhecedores das terras, já serem conhecedores das florestas, eles vão ter uma maior liberdade em poder avançar até o território, em conhecer também o território. Eles já tinham essa facilidade, e eles, no caminho, eles faziam prestamento indígena, e dentre outras características que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O que acontece que eles vão ter um choque, então, com os jesuítas, com essas missões jesuítas que já haviam nesses territórios, sendo que os jesuítas, nesse momento, são responsáveis pela cristianização e a civilização desses povos. E o que acontece é que vai haver ali um conflito, então, entre esses colonos e os jesuítas, que nós vamos ver também um pouquinho mais aqui à frente, e eles vão além do Tratado de Tordesilhas, tendo que ser feito outros tratados que vai delimitar o país, o Brasil, no território que ele é hoje, com algumas exceções. Para a gente, então, especificar as bandeiras, tipos de bandeiras, então. A primeira tipo que nós vimos lá no primeiro slide, é chamado de monções. Monções são expedições que vão pelos rios. E as expedições que vão pelos rios, eles encontravam um ouro específico, que era chamado de ouro de aluvião, que era um ouro encontrado às margens dos rios. O outro tipo de bandeiras que nós temos aqui chama bandeira de apressamento. São expedições que saíam só para capturar índios, para utilizar como mão de obra escrava, para utilizar dentro das lavouras, para utilizar dentro da economia do açúcar e dentro de outras produções. Então, nós vimos monções que vão pelos rios, a de apressamento, que é a captura de índios, a de prospecção, que vai buscar, então, esses metais preciosos, que eles vão também utilizar dos índios para que eles possam guiar eles através desse caminho, e vai haver também as bandeiras que é chamado de sertanismo de contrato, ou seja, que vão ser capturas de índios, capturas de negros, e isso vai se relacionar, sertanismo de contrato vai se relacionar ao Domingos Jorge Velho, dentro da destruição do Quilombo dos Palmares, e essas expedições, com o passar do tempo, então, elas vão só expandindo
a colônia e rompendo com esse tratado. As maiores petições nós vamos ver do Borba Gato, do Raposo Tavares, do Fernão Dias também, elas vão ganhar proporções, gente, de milhares de pessoas dentro de cada objetivo, em que vão entrando e vão rompendo com isso. A gente entender, então, que as entradas são essas expedições oficiais, vão ser dirigidas ao sertão para conquistar terras, elas também vão ser realizadas para controlar e fiscalizar as terras que os bandeirantes encontravam. Até porque as criações das cidades, a fiscalização dessas cidades, dos metais preciosos, das minas encontradas pelos bandeirantes, as entradas entravam então para instituir a fiscalização delas, algo que nós vamos ver mais especificamente na matéria de mineração no Brasil. E os bandeirantes, então, é lógico que eles também não aceitavam essa relação de forma muito pacífica, e nós vamos ver, então, algumas revoltas dentro da mineração que vão ocorrer dentro desse controle que as entradas queriam e das minas de ouro que os bandeirantes já haviam encontrado. E as monções, então, que vão fazer, então, que vão regularizar e que vão fiscalizar através dos rios e que vai ampliar também ainda mais, até porque ir pelo rio seria bem mais fácil do que esse caminho pela floresta, pela densidade e os riscos que eles corriam também por terra. Dentro desse panorama todo, então, que nós vimos, eu vou fazer o fechamento com vocês aqui, como eu havia falado. Quando o território ele vai além do que é o Tratado de Tordesilhas, vai além daquilo que já tinha sido ordenado para que ele fosse, né, para que ele realmente estivesse ali, vão ser feitos novos tratados para que esse território permaneça. Esses territórios serão chamados de Tratado de Madrid, de Santo Ildefonso, que são os mais conhecidos, que vão trazer essa delimitação do país na parte oeste. E nós vamos também ter um tratado que vai ser feito com a França, que é o Tratado de Utrecht. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas esses 3 tratados, então, vão delimitar o país assim como ele é hoje, assim como nós conhecemos ele nos dias atuais. Então, aqui, essa foi a nossa videoaula, então, de expedições, né, de aprofundamento do território brasileiro. Espero que vocês possam ter entendido, possam ter compreendido aqui esse cenário e que vocês possam ter nossa próxima aula também. Até mais, fiquem com Deus.